Boa noite a todos e a todas. Gente, todos é no plural, feminino e masculino, não é? Os irmãos estão bem? E as irmãs também estão bem? Eu também estou bem, obrigado. E recomendo-me. Muito bem. Hoje tenho aqui uma música que foi ao baú, não é minha, mas é uma música que fala da voz de Deus, que é aquilo que eu vou hoje falar. Vou falar acerca desse assunto, que é um assunto super interessante e que muita gente pode ter dúvidas, e se tiver no fim pode fazer perguntas. Se eu souber responder, respondo. Se não souber, terá a resposta para a semana ou no domingo. Então a música chama-se A Voz de Deus. É só para vocês saborearem, ok? E vamos lá ver se eu consigo cantar isto como deve ser. Mas vou tentar. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo, traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer. A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer, faz acontecer o milagre, faz acontecer a cura, faz acontecer, sim Senhor, eu creio, faz acontecer. A voz de Deus faz acontecer milagres, faz acontecer transformações, faz acontecer a cura, faz acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer, faz o milagre acontecer. Faz ou não faz? Foi um amém tão xoxo que eu não fiquei convencido. Amém, amém. Estas coisas do amém tem que se liga. Amém quer dizer assim seja, não é? É uma concordância. E quando nós concordamos, quando duas pessoas concordam acerca de alguma coisa, o que é que acontece? Isso vai acontecer, não é? É ou não é? Amém?
Se eu disser amém, vocês dizem amém. Se eu disser aleluia, vocês dizem aleluia. Se eu disser hosana, vocês dizem hosana. Amém. Aleluia. Hosana. Glória a Deus. Já estão instruídos. Bicho novo. Muito bem. Eu vou falar acerca da voz de Deus. E eu tenho esta guardada desde a semana passada, que eu vi no WhatsApp alguém responder que se Deus lhe aparecesse, que ele se iria ajoelhar e ouvir a voz dele. E eu, quando li aquilo, alguém postou isso, não é? Não tem mal nenhum. A pessoa disse que se Deus lhe aparecesse, ele prostrava-se de joelhos para ficar a ouvir a voz dele. E eu comecei-me a rir e pensei assim cá para mim, se Deus te aparecesse mesmo, se calhar não fazias nada disso. Porque Deus não aparece como tu queres. Deus aparece das formas mais incríveis e usa-se das coisas mais incríveis para nos falar. Podem não acreditar, mas um dia Deus falou comigo através de um bêbado. Deus não falou ao balão através de um burro. Então, se Deus falou através de um burro, eu posso falar também a qualquer pessoa, não é? Eu não sou burro, mas posso falar. Então, Deus pode-se usar daquilo que Ele quiser para nos falar. Pode falar-nos através de uma criança. Fala-nos através do universo, dos astros, das coisas que nos rodeiam, da natureza. Fala-nos. Deus está constantemente a falar connosco. Mas às vezes há coisas íntimas e coisas que nós precisamos de saber, que Deus se usa da pessoa que Ele quiser para nos dar um recado, para nos levar ao sítio certo, para nos fazer acertar com o caminho certo, ou para nos dar alguma informação que nós precisamos saber. Então, Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Vamos aqui ler alguns versículos bíblicos e eu vou comentar algumas coisas, das coisas que estão na Bíblia e coisas, experiências que nós temos e que eu tenho tido com Deus, porque nós precisamos mesmo de ouvir a voz de Deus. É importante em todas as coisas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, em questões, em decisões que nós precisamos tomar. Precisamos mesmo de ouvir a voz de Deus. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, adivinha lá quem é que vai falar? Quem? Até tenho medo de falar dele, não é? Eu não tenho medo de falar dele, está debaixo dos nossos pés. O diabo fala connosco quando nós não ouvimos a voz de Deus. E imita. Sabe que ele tenta sempre imitar, ele é um imitador, não é? E nós também temos uma voz interior, a nossa mente, os nossos sentimentos também falam. Você nunca ouviu de manhã, segunda-feira de manhã, uma voz a dizer assim, não te levantes, puxa o cobertor, não te está frio, não abras a janela, deixa estar a janela, o quarto escurinho, ainda é cedo. Nunca ouviu essa voz? Ouviu, não ouviu? E bem forte, né? Essa voz não é Deus, não é o diabo, é quem? É os seus sentimentos, é o seu corpo, é a sua mente, é você que não se quer levantar e fala consigo próprio, não te levantes, ainda é cedo, tu me pareces, também fartas de trabalhar, mereces estar mais um bocadinho na cama. Ui, todos ouvem bem essa voz, não é? Agora, nós precisamos ouvir a voz de Deus para decisões importantes para a nossa vida. Hebreus 1:1 diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Este é um versículo que eu dou muita importância e que nós precisamos de analisar e ver com olhos de ver. Porque a Bíblia está a dizer que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos nossos antepassados, a toda aquela família da Bíblia, do Velho Testamento, não é? E falou-lhes a eles através dos profetas. Mas a nós, hoje, no Novo Testamento, nesta dispensação da graça, Deus falou-nos pelo Filho. Então, mais importante é a palavra que o Filho nos falou do que a palavra do Isaías.
Eu gosto imenso dos livros do Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento, todos eles falam profeticamente de quem? De quem é que o Velho Testamento fala? De Jesus, a anunciar a vinda do Messias, certo? É importantíssimo. Mas eles não tinham a palavra do verdadeiro, do Cristo, que veio a esta terra, que se fez homem e habitou entre nós e que nos mostrou o caminho, e Ele próprio é o caminho. Eles tinham a noção, nem sabiam bem quem era. Os profetas não sabiam quem era Cristo. Tinham a revelação, mas tinham apenas a revelação, não tinham o real. Nós podemos dizer que hoje temos o real como? Se não o vemos na Bíblia. A Bíblia é importante porque ela nos fala, no Novo Testamento, das palavras, nos Evangelhos, que Jesus falou aos seus discípulos e que nos fala a nós hoje. Amém? E são mais importantes as palavras de Jesus do que as palavras do Isaías e do Zacarias e da Esther e do Sansão e todo aquele pessoal do Velho Testamento, que maravilhoso, mas o de Jesus é melhor ainda. Porque nestes últimos tempos ele falou-nos pelo Filho. Amém? Então é importante nós darmos o valor às coisas certas e colocar as coisas no seu lugar. Porque o Velho Testamento tem coisas fantásticas, maravilhosas, que eu gosto. Até gosto de ensinar também. É aquilo que eu sei. O que eu não sei não ensino. Mas para mim é mais importante o Novo Testamento. Mais importante as palavras de Jesus e também as do apóstolo Paulo. Foi ele que foi ao terceiro céu e recebeu de Jesus as instruções e as palavras que ele diz que são palavras inefáveis, que nem o homem consegue dá-las como deve ser. Daquilo que ele ouviu lá no céu, ele não consegue traduzir tal e qual como ele ouviu. Essas palavras são palavras para nós hoje, para a Igreja do Novo Testamento, para os filhos de Deus que aceitaram Cristo, que não são judeus. Nós somos filhos adotivos, nós fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus. Estávamos na lama, mas através do sangue de Cristo chegámos perto. Diz a Bíblia, chegámos perto de Deus, do coração dele. E ele aceitou-nos, recebeu-nos. Amém? E nós hoje somos o que somos pela sua graça maravilhosa. Estamos espiritualmente sentados à mão direita do Pai. E as palavras de Cristo são mais importantes que todas as outras, todas do Velho Testamento. Todas. Embora as do Velho Testamento confirmam aquilo que Jesus veio fazer. Porque a Bíblia não se contradiz. O Isaías não contradiz aquilo que Jesus nos veio dizer. E Jesus também não contradisse aquilo que o Isaías, ou Zacarias, ou os outros profetas nos deram. Ele não contradiz, porque foi ele próprio que falou. Ele, através do seu Espírito, falou. Ora bem, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus por isso. Em João 10, 27. Hoje vai ser um banho de versículos, todos neste tema da voz de Deus. Não sei se o Tiago, tu consegues controlar aqui a munição um bocadinho mais baixa? Estou a ouvir demasiado a minha voz. Há quem goste muito de ouvir a sua voz. Eu não... está melhor. É isso, está bom assim. Faz conta que ele está lá ao longe. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Este versículo, palavras de Jesus, não é? Palavras para quê? É Jesus a falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Levanta um braço. Ok. Braço esquerdo, braço direito. Perna esquerda, perna direita. Chega. Então, nós somos ovelhas de Jesus. E nós ouvimos a voz de Jesus. As ovelhas que são ovelhas ouvem a voz dele. Mas também acontece que há muita gente que não ouve a voz dele. Porquê? Porque não são ovelhas.
Não são ovelhas. O vir à igreja não faz ninguém uma ovelha de Cristo, nem faz ninguém um filho de Deus. Vir à igreja é maravilhoso, nós nos reunimos em nome de Jesus para ouvir a palavra, mas só faz sentido se nós tivermos recebido Jesus na nossa vida. E receber Jesus na nossa vida é nós aceitarmos, nós confessarmos a Ele como Senhor e Salvador. Isso é que vai fazer com que nós sejamos transformados. O ser filho de Deus não é um título, é uma condição, é uma maneira de estar na vida. Nós olhamos para as pessoas aí, que andam aí fora na rua, no autocarro, na rua, no metro, em qualquer lado que você vá, você vê tanta gente e você nunca pensou assim, será que são todos filhos de Deus? Há quem acredite que sim, que somos todos filhos de Deus, mas não somos, porque filhos de Deus são aqueles que o receberam. Amém? Filho de Deus é todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que creu nele e o recebeu. Como é que se faz isso, pastor? É numa oração na igreja? Pode não ser, filho. Pode ser em casa. Pode ser no metro, pode ser na rua, na casa de banho, em qualquer lado. Se você crer em Cristo, naquele momento, o Espírito Santo vem viver assim e você começa uma vida com Cristo, uma vida espiritual. Você é feito um filho de Deus. Isto é só para tirar um bocado o misticismo de pensar que só as pessoas que vêm à igreja e vêm à frente receber Jesus como Senhor e Salvador é que são filhos de Deus. Não, filho. Há muitos filhos de Deus por aí que você nem sonha. Por isso é que é importante nós, em todo o momento que pudermos, exaltarmos o nome de Jesus, falarmos a palavra e mostrarmos que Deus, que Jesus é o Senhor da nossa vida e que Ele está no controle da nossa vida. Porque você, desta maneira, vai encontrar muita gente que vai se identificar consigo. E você vai chamar essas pessoas, esses filhos que andam por aí adormecidos, vai acordá-los. E eles vão pensar, vão ficar assim, epá, isto faz sentido. E nem precisou de vir à igreja. O vir à igreja é como lhe digo, nós vimos à igreja para crescer espiritualmente. Okay? Os filhos de Deus vêm à igreja para crescerem, para aprenderem mais e mais acerca da sua palavra, acerca da vontade de Deus, para nós podermos andar cada vez mais no caminho do Senhor. Amém? Mas isso não transforma a pessoa. O que transforma mesmo é, ao crer em Cristo, ao crer em Jesus que Ele o enviou para nos salvar, o Espírito Santo vai fazer morada nessa pessoa e onde quer que ela esteja, na igreja, na rua, em vários lugares, esteja onde estiver, o Espírito Santo está lá com ela. Amém? Para fazer lembrar a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Em Romanos 10, 17, diz, eu não sei se esta tradução está igual à que vai aparecer ali, Romanos 10, 17, mas esta tradução diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a nossa fé cresce quando nós ouvimos a palavra de Deus. Essa é a razão por que vimos à igreja. Para ouvirmos a palavra de Deus e crescermos. Crescermos em quê? Crescermos na palavra, crescermos no amor, crescermos no espírito, crescermos como filhos, tal e qual como um menino vai à escola para aprender as primeiras letras e aprender a ler e a escrever, nós também vamos à igreja para aprender o beabá, as coisas básicas da Bíblia, as coisas básicas que Deus nos ensina para nós sermos filhos de Deus efetivos aqui neste mundo e fazermos a diferença, meu irmão. Amém? Um filho de Deus tem que fazer a diferença. Como é que faz a diferença? Com muito esforço. Não. Se ele faz muito esforço, ou não é filho de Deus, ou então não é Deus que está a operar através dele. Porque as coisas de Deus, como é que uma criança cresce? Vocês têm filhos, não têm? Alguns têm filhos, outros não têm. Eu tenho 2 filhas, bonitas, lindas, como o pai, claro. Mas elas cresceram sem eu dar por isso. Eram assim deste tamanho, pequeninas, e quando a gente dá por ela,
já andam, já calçam os sapatos sozinhos, já comem sozinhos, já fazem comer, já se vestem sozinhos, já trabalham, já têm filhos também. E como é que a gente viu as coisas a crescer? Não viu. Elas cresceram sem nós darmos por isso. Amém? Assim é o nosso crescimento também. O crescimento do Filho de Deus não se vê. Mas nós chegamos à conclusão que a pessoa está crescida. Como? Pelas atitudes que tem, pelas palavras que tem, pelos gestos que faz, pelos gostos que tem. Um filho de Deus vê-se pelo gosto que tem. Um filho de Deus, ele gosta de louvar a Deus. Um filho de Deus gosta de vir para louvar a Deus juntamente com os seus irmãos. Um filho de Deus gosta da companhia dos seus irmãos. Um filho de Deus reconhece Deus no seu pastor, no seu irmão do lado, e isso é que é um filho de Deus. Um filho de Deus tem desejo de crescer, tem desejo de ouvir a palavra, tem desejo de orar, tem desejo de louvar. Esse é um filho de Deus. Quando não se tem esse desejo, é bom que a pessoa faça uma introspeção, se autoanalise. Não é eu que vou analisar você, é você que tem que se analisar a si próprio. Analise o homem a si próprio. Que é ao contrário daquilo que muitos irmãos costumam fazer, gostam de analisar o irmão do lado. Mas eu aconselho que nós nos analisemos a nós. Olhe para si, deixe os outros. Os outros vão crescer também, mas nós temos que olhar para nós. Será que eu estou a fazer tudo bem? Será que eu preciso crescer? Será que eu preciso de ouvir a palavra? Será que eu preciso de colaborar em alguma área na igreja? É importante nós analisarmos e vermos se estamos a acompanhar o crescimento. Porque o crescimento não é para nós ficarmos a saber muito na nossa cabeça e ficarmos aí com uma cabeça do tamanho de uma abóbora. Epá, aquele irmão sabe tanta coisa da Bíblia. Há irmãos que eu digo, eu tiro-lhes o chapéu. Eles sabem coisas da Bíblia e sabem as coisas todas do Velho Testamento e sabem aquilo tudo. E eu até fico a pensar assim, eu vou fazer uma confissão. Eu um dia conheci um pastor, chamavam-lhe pastor, não é? De gravata, todo muito bem posto. Epá, dava gosto de olhar para o homem. Aquilo é que era um pastor. Eu sempre pensei que um pastor era assim, com fato, com gravata, com os sapatos engraxados, não é como os meus, os sapatos bem engraxadinhos. Pá, aquilo era não havia nada a dizer do homem. E eu olhei para ele e dentro de mim disse assim, gostava de ser como ele, porque eu não era nada, nunca fui assim uma pessoa muito 9 horas, né? Sabe que é 9 horas, é tudo british, né? Tudo assim, todo gravatinho, tudo muito bem engomadinho. Sempre foi assim um bocadinho à vontade. E eu olhava para aquele homem e desejei, assim, gostava tanto de ser como aquele homem. Só que passou um tempo, fiquei a saber que ele roubou dinheiro na igreja, fez uma falcatrua com uma assinatura, pôs a igreja em nome dele, numas instalações, aldrabou, mentiu, e quando eu soube disso, assim, puxa, em nome de Jesus, para trás-me Satanás, que eu não quero ser como ele. Irmão, há coisas que o fato e a gravata não dizem nada, não é? E a gente bem vê isto no governo, não é? Os corruptos que andam por aí, todos vestem-se de gravata. É os que roubam mais. Agora, quando um dia trouxer gravata, não me critique, está bem? Estou a brincar. E então, aquele pastor, que se chamava um pastor, que era tão 9 horas, tão todo elegante, todo aprumado, enganou-me. Como engana muita gente. A gente às vezes muito bem vestida, com uma boa prosápia, com uma boa linguística, com um bom discurso, pode enganar muita gente. Então é importante ouvir a voz de Deus, para não sermos enganados, irmão. Amém? Quando eu ouço a voz de Deus, eu sou avisado das coisas que podem acontecer, menos boas, menos agradáveis. Em várias situações. Quem anda muito no trânsito, eu ando muito no trânsito, né?
E já aconteceu estar no trânsito e ouvir uma voz assim, não, vai mais devagar. Isto foi numa estrada que não havia trânsito nenhum. E eu ia para aí 70, 80, mais ou menos, eu sou mais ou menos cumpridor, 70, 80, e é uma voz que dizia assim, abranda. E eu de 70, 80 passei para 60, 50, 60. E essa voz, passado mais um quilómetro, vamos dizer, ou dois, tornou-me a dizer, abranda, vai mais devagar. Eu dos 50 passei para os 40, 30, aos 30 a voz tornou-me a dizer, vai mais devagar. E eu fui aos 20. Agora imagino uma estrada sem ninguém, e uma estrada com duas pistas, aquilo era, não era bem uma estrada, mas era uma IP ou o que era. Eu a 20. E eu assim, puxa vida, o que é que eu estou aqui a fazer a 20 a hora? Se alguém passar, pensa que eu sou maluco, não é? Pois, eu vou lhe dizer uma coisa, passado quê? Uns 2 ou 3 minutos, vejo 2 ou 3 carros empandarados um no outro, bateram uns nos outros, fizeram ali um acidente que apanhava as faixas todas de rodagem em que eu ia. E eu logo entendi, a voz de Deus me avisou de um perigo, porque se eu fosse à velocidade que ia apanhar aquilo em tempo real, ia apanhar aquela confusão. Quem sabe também ia ser atingido. Mas aquela voz que eu não entendi porque é que ia abrandar. Não entendi, mas obedeci. Não percebi. Epá, não fazia lógica. A estrada vazia, sem ninguém, sem trânsito, e eu a 20 a hora. Alguém que visse, mas este senhor está maluco, não é? Coitado. Perdeu gasolina, não sei. Mas aquela voz me estava a alertar de um perigo que podia me atingir a mim e a minha família. Isto é um exemplozinho de caracacá que nos acontece no dia a dia e que nós devemos estar atentos a esta voz. Às vezes esta voz é uma voz que às vezes não é fácil de ouvir. Se você estiver muito agitado, você não consegue ouvir a voz de Deus. É difícil de ouvir, porque uma pessoa muito agitada, muito nervosa, muito sempre cheia de afazeres, é difícil de ouvir a voz de Deus. Você sabe aquela história da Maria e da Marta, em que a Marta andava muito ocupada e a Maria estava ali a lavar os pés a Jesus e estava ali a apagiá-lo, não é? Estava ali a dar-lhe a honra que ele merece, e a outra andava super atarefada e até chamou a atenção a irmã. Disse, então andas aí, não te dá que eu esteja aqui tão ocupada, não vais ajudar? E Jesus repreendeu-a e disse assim, olha, a Maria escolheu a maior parte, quer estar aqui comigo. Porque as pessoas muito agitadas não têm tempo para nada. E o mal da nossa sociedade é esse, hoje em dia, é não termos tempo para nada. O tempo é escasso, o tempo vai num instante, a gente ocupa muita da nossa vida a planear coisas, a pensar em coisas, para fazer, porque as coisas têm que se fazer, não parecem feitas, não é? Mas precisamos de vez em quando parar um bocadinho, abrandar-nos, para que a voz de Deus fique mais audível. Porque a voz de Deus é tão mansa, tão suave. Diz a Bíblia que a voz de Deus, quando apareceu ao profeta, ele subiu ao monte e de repente houve uma tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Houve um relâmpago, mas Deus não estava no relâmpago. Houve um vento forte, a voz de Deus também não estava, e de repente acalmou tudo e diz que houve-se uma voz mansa e suave, e o Espírito falou ao profeta. E é assim que Deus fala connosco, de uma forma sossegada. Oh pastor, mas a minha vida é tão ocupada. Sim, mas você mesmo no meio da ocupação, no meio dos afazeres, pode até por dentro buscar esta voz, buscar a presença de Deus. Pode ter paz no meio da confusão. É fácil? Não, mas é só você ganhar consciência que Deus está ali consigo e clamar por Ele, invocar a sua presença, colocar-se a jeito para Deus falar consigo. E Deus vai falar consigo. Como? Não sei. Deus não fala comigo da mesma maneira que fala consigo.
Deus não fala as mesmas coisas comigo que fala consigo. Deus fala a cada um segundo a sua capacidade, segundo o seu crescimento, segundo o seu entendimento. Amém? Vocês, os que têm filhos, já tiveram filhos pequenos, já? Os filhos, quando eram pequeninos, como é que você falava com ele? Ó Guilherme, vamos supor que é o Guilherme, não é? Ó Guilherme, olha, vou-te ensinar uma coisa, sabes? Vou-te ensinar como é que se poupa dinheiro todos os meses, como é que se põe dinheiro de parte para fazeres um pé de meia. É assim que você falava com a sua criancinha? Não. Como é que você falava? Meu bonequinho. Era assim que você falava com ele. Porque a criança, se você falasse Miguel ou Rafael, ou fazer o que for, a criança era paciente, estava a chorar. Mas se você fizer, coisinha tão rica, e ele é o que ela percebe, não percebe outra coisa. Amém? E Deus fala connosco de uma forma idêntica. Quando nós somos bebés em Cristo, Deus fala connosco de uma maneira mais simpática, mais agradável. Mas à medida que a gente vai crescendo, como é natural, como as crianças quando crescem começam a ficar mais teimosas. Já querem fazer o que elas acham que têm que fazer e já não obedecem tanto aos pais. É ou não é? É, não é para não. Você não foi sempre muito obediente. Como criança, devia ser uma criança adorável. Nós começamos a crescer e começamos já a ter as nossas ideias. Já não vamos tanto com a ideia dos pais. E às vezes os pais, para nos falarem a nós, já não é nossa, seu malandro, vai já para ali. Senão ainda levas uma tareia. E Deus também não fala connosco da mesma maneira como quando nós éramos crianças em Cristo. Às vezes Deus dá-nos uma ordem rija. Agora faz isto. Isso põe-se em sentido. Porquê? Porque é preciso que a gente obedeça. Ele precisa que a gente obedeça. Até ele não fala assim a paparicar. Não, ele fala com autoridade. Amém, irmãos? Ora bem. 2 de Pedro 1, 20 e 21. 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21. Diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, para mim, é um mistério, porque a palavra de Deus criou o universo. A criação foi feita com uma palavra. Quando ele disse haja luz, houve luz. Como é que houve luz? Estrelas. Sabe quantas estrelas há na nossa galáxia? Não sabe. Milhões, bilhões, eu nem sei. É tudo acabado em ões. Muitos ões. Só na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias existem? Ninguém sabe. Os cientistas, aqueles que estudam e observam o universo e estudam estas matérias, eles não sabem onde é que é o limite do universo. Não sabem. Nem sabem a distância. Eles preveem que a distância seja 86 bilhões de anos-luz. É assim, é o que eles dizem. Mas eles não conseguem saber. Como é que eles conseguem saber? E foi Deus que criou isto. Eles não sabem como é que isto foi criado. Andam, estudam, têm teorias, mas a verdade foi que Deus criou isto com palavras. Isto para mim excede o meu entendimento. Eu não sei se você entende quando a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra, quando Ele disse haja luz e houve luz, você entende isto? Eu não entendo. Eu muitas vezes oro a Deus assim: Senhor, não percebo nada disto. Eu nem sei porque é que tu me salvaste. Eu nem sei o que é que te deu na cabeça
para me salvar. A sério, eu falo assim com Deus. Então, Deus é o meu Pai, né? Assim, o que é que tu viste em mim para me salvar? Eu estava lá metido até o pescoço, qual o pescoço? Até a cabeça. No meio da porcaria, da lama, no meio do nojo, no meio da... Não vou dizer o nome, de coisas que não prestam, que cheiram mal. E eu estava lá. E Deus, que já me tinha escolhido, já me tinha conhecido, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, foi lá, em Cristo, fez com que Jesus viesse a esta terra para morrer numa cruz, para poder me salvar, a mim e a si. Você entende isto? Eu não entendo. Mas é o que eu digo, Senhor, eu não entendo nada disto, mas uma coisa eu faço, pela fé, eu acredito. Agora, compreender, eu não compreendo. Se você compreende, dou-lhe a taça. Eu não compreendo. Há coisas que a minha mente não chega lá. Porque é que Deus tem um amor e um carinho por mim e por si? Diga lá. Nós que só fazemos as neiras. Falamos o que não devemos. Pensamos o que não devemos. Fazemos o que não devemos. Todos os dias. A toda hora, a todo instante. Ou você consegue fazer tudo bem, tudo certo. Se consegue, eu dou-lhe a taça. Se você for como eu, você deve pensar assim, o que é que Deus viu em mim? Eu que só faço as neiras. E de que é que Deus viu em mim? O que é que há aqui que se aproveite? Eu não entendo. Mas Deus lá teve algum pensamento com respeito a isso. O que Ele queria, na verdade, era ter filhos de adoção, adotar-nos como filhos, para pertencermos à sua família, para nós vivermos eternamente com Ele. Foi para isso que Deus enviou Jesus para morrer na cruz e pegou em nós, que não valíamos nada, e fez de nós filhos, santos e justos. Para não estar sozinho no universo, na eternidade, adotou-nos a nós. Eu não consigo entender, mas aceito pela fé. Amém? A fé é exatamente para isto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O ambiente já está quente, não já? Eu já estou sentindo um calor na cara. E não venham dizer que é unção. Não é unção, isto é do calor do radiador. Ora bem, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Já viu que a palavra de Deus é útil para o ensino e depois diz para a repreensão, para a correção e para a instrução. Há muita gente que gosta da palavra das coisas que lhe convém. E gostam de ouvir palavras de cura divina. Eu era o que eu estava habituado. A gente, quando se habitua a uma coisa, pois é difícil de desabituarmos. Somos mais que vencedores. Maravilha. Todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Deus me tem dado. A figura principal neste evangelho que se prega em muitas igrejas não é Deus, é você. Somos nós. É o culto do ego, onde o Deus é você. E Deus, que está lá no céu, é o criado, que tem que nos fazer as vontades. E quando não faz, a gente fica irritados. Quando Deus não faz aquilo que a gente quer, porque uma pessoa que anda todos os dias a dizer, qual é? Aleluia, eu já tenho 1 milhão de euros. Isto é um supor, não é? 1 milhão de euros. Já tenho um carro novo, uma casa nova. E todos dizem, obrigado Senhor, já tenho uma casa nova. Obrigado, já tenho um carro novo. E o carro novo nunca aparece. Eu hoje ainda estou à espera de coisas que falei com Deus. Ainda hoje, há 30 ou 40 anos que estou à espera. Pastor, mas ainda está à espera? Não, já não espero. Porque já me deixei disso.
já cresci o suficiente para não ser menino. Já viu que é uma criança? Eu quero um comboio elétrico. Com 3 anos ou 4. Quero um comboio elétrico. Eu quero um comboio elétrico. E o pai entendeu que ele com 3 anos ainda não tem idade para ter um comboio elétrico. E quando ele faz 20 é que tem um comboio elétrico. O rapaz com 3 anos vai ficar zangado. Mas ele vai entender que ele não tinha idade para trabalhar com um comboio elétrico. Quem diz o comboio elétrico diz um automóvel. Ele não tem idade para isso, não sabe guiar, não tirou a carta, não sabe o código. Tudo tem o seu tempo e a sua idade. E nós às vezes pedimos coisas a Deus sem entender muito bem que aquilo se calhar ia nos fazer mal. Coisas que a gente pede a Deus. Você nem sabe o que é que eu pedi a Deus quando eu me converti. Eu ouvi dizer, a Bíblia diz, tudo o que pedires e acreditares que receberes, tê-lo-eis. Está lá em Marcos 11, versículo 23, 24, está lá tudo a dizer. Tudo aquilo que vocês pedirem em oração e acreditarem que receberem, tê-lo-ão. Oh, meus amores, eu quando ouvi isto, que eu podia pedir o que eu quisesse e ia ter, eu fiz uma lista que faz favor. Queria uma casa no campo, queria uma casa na praia, queria um Mercedes, queria um Porsche, queria, sei lá, tudo o que eu pedir e acreditar que recebo tê-lo-ei. Caramba, eu ia perder a oportunidade, fiz uma lista. Ainda hoje estou à espera, claro. Fiz uma lista terrível. E uma conta no banco assim, dos milhões. O que é que você acha? Eu não sou pobrezinho a pedir. Pois, é isso. Não posso fugir aqui do plano. Peço desculpa. Já pediste ter assobiado. Que já saí muito da lista aqui do foco. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer, esta conversa? Quando nós ouvimos coisas e somos crianças em Cristo, e quando somos ensinados que Deus dá-nos tudo e que a gente pode ter tudo o que quiser que vamos ter, e quando não tem, é falta de fé. Nós quando começamos a crescer espiritualmente, começamos a entender que as coisas não são assim. Olha, se Deus fosse nos dar tudo aquilo que a gente pede, a gente perdia-se. Matávamos-nos, não queríamos saber mais de Deus. Uma pessoa que tem muito dinheiro, tem casas no campo, na praia, tem carros a dar com pau e tem tudo mais alguma coisa, a maior parte dessas pessoas não liga nenhuma a Deus, porque tem as coisas todas ali de mão beijada, tem dinheiro a dar com pau, pode ir passar férias onde quiser, pode gastar dinheiro, comprar a mobília mais cara, os fatos e os casacos e os sapatos mais caros. Essa gente normalmente não tem muito amor por Deus, nem pela sua obra, nem pela sua palavra. E se nós fôssemos nessa onda e Deus nos permitisse ter isso tudo, se calhar acontecia o mesmo connosco. Acontecia ou não? Se calhar acontecia. Ou não. Mas a tentação era grande. Começávamos a ter amigos, daqueles amigos que gostam das coboiadas e dos almoços e dos jantares, porque amigos desses já ia dar com pau, e você ia se habitar a uma vida social que não tinha nada a ver com Deus. E às vezes Deus de propósito não nos faz as vontades como a gente quer, e deixa-nos às vezes passar algumas privações. Para quê? Para nós pensarmos assim, vamos ter com Deus, precisamos de Deus. Porque quando você não tem, vai-se agarrar aonde? Quando você precisa, você vai se agarrar aonde? Qual dos seus amigos é que lhe pode dar aquilo que você quer? Diga-me lá. Para mim, só Deus é que pode nos dar aquilo que nós mais precisamos. Amém? Não é nenhum amigo, não é nenhum pai, não é nenhuma mãe, nenhum familiar muito rico, não é uma herança, não é dinheiro no banco, não é um salário muito bom, não é um negócio a correr muito bem. Não. Se não for Deus consigo, nada disso lhe vale. Amém? Foi um homem tão fraquinho que mal se ouviu. Amém. Eu pensava que era ai mãe. Então é importante que a palavra de Deus é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção. Nós às vezes precisamos ser corrigidos, repreendidos.
E quem é que nos repreende? É Deus. É na sua palavra. O Espírito nos repreende. E nós precisamos ser repreendidos para endireitar. Porque se for só coisas maravilhosas, se for só coisas azuis, às bolinhas, isto não, a vida não é assim. Como vocês sabem, a vida não é às bolinhas, nem é cor-de-rosa. A vida é complicada. Cada dia que passa é uma luta. E às vezes a luta é grande. E por mais que você chore e berre, Deus não lhe vai tirá-lo da luta. Deus não lhe vai tirar as pedras do caminho. Ele vai ajudá-lo para você não tropeçar nelas. Porque diz a Bíblia que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor para nos sustentar nas suas mãos, para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. Então ele não tira as pedras, não tira os problemas da vida, ele não tira nada disso. Os problemas da vida ajudam-nos a crescer. Isto não é nada agradável de ouvir, não é uma mensagem daquelas de vitoriosa, não é? Você é mais vencedor, todo lugar da planta do seu pé pisar você vai ter. Oh, fala à rocha que ela vai lhe dar água, fala ao dinheiro que ele vai ter consigo, fala aos negócios que ele vai ter consigo. Se calhar não vem como você quer. A palavra de Deus é útil para o ensino e para a repreensão, para que a gente cresça espiritualmente, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Para que você, no meio da confusão, possa ser forte. Para que a confusão não o deite abaixo. Nós somos tão fraquinhos, irmãos. Alguns irmãos são fortalhaças. Eu cada vez tenho mais consciência que eu sou muito fraquinho, muito fraquinho. Se não for Deus agarrar-me, eu espalho-me ao comprido. Mas Deus quer que todo o homem de Deus seja apto para toda a boa obra, para que em qualquer situação, na nossa boca, haja uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, uma palavra de justiça, uma palavra de equidade, para que nós possamos caminhar este caminho até chegar um dia ao céu com Jesus. Mas é aqui na terra que a gente se treina. É aqui na terra que a gente se treina. E graças a Deus pelas circunstâncias adversas da vida, e parece um paradoxo que eu estou a dizer, graças a Deus pelos problemas da vida, mas eles nos fazem ficar mais perto de Deus. Aos filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando têm problemas, agarram-se a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, quando têm tribulações, pensam em Deus, clamam a Deus, oram a Deus, louvam a Deus, confiam em Deus, nele. Os que não são filhos irritam-se, aborrecem-se, começam a duvidam, põem em causa a soberania de Deus e põem em causa o amor de Deus. Um filho, mesmo que esteja a sofrer, e esteja mesmo assim a passar mal, ele quebra e no seu coração ele sabe que Deus está com ele, mesmo no meio da confusão. Amém? O verdadeiro filho de Deus. 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. E que o apóstolo Paulo estava a escrever uma carta ao Timóteo, que era um jovem pastor, e ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Isto responde àquela citação de porque é que esta malta anda a ouvir outros pastores e outras pregações? Porquê? Porque as pregações da palavra são duras. Eles têm comichão nos ouvidos. São filhos? Não, não são filhos. Não são filhos. Um filho ama o seu pai.
e respeita-o e obedece-lhe. O meu pai, que já faleceu, e lá estou eu a sair do plano, digo que está o Tiago, tem que arranjar aqui uma corda que é para não sair. Qualquer dia estou aqui amarrado, para ver que o Tiago amarra-me assim uma corda à volta do púlpito para não sair daqui. O meu pai, que Deus tem, não é? Porque graças a Deus, ele converteu-se quase à hora da morte, nunca quis saber nada de Deus, mas no final da vida dele, ele voluntariamente pediu para orarem por ele. Até foi a minha mulher que orou por ele, acompanhou as últimas horas dele, e ele quis mesmo Jesus. Mas ele não queria, andou a vida toda dele a gozava comigo, gozava com a igreja, mas à hora da morte ele arrependeu-se. Mas para explicar o seguinte, eu quando era pequenino e falhava algumas coisas, porque a gente falha, o meu pai não vinha lá com a colherzinha de pau a dizer, olha, te vou dar tal, pimba, pimba. Não, sabe como é que ele fazia? Tirava o cinto e era com o cinto. Era onde calhasse. E levar assim uma tarefa com um cinto, sinto muito. Mas não é nada agradável. E você pensa que eu tenho alguma raiva do meu pai? Para mim foi um homem que eu não me importava de ser como ele. Marcou a minha vida, educou-me. Foi um pai para mim que ainda hoje eu honro a memória dele. Deus é um Deus que ensina, corrige e repreende. Porque aqueles que são filhos vão honrar o seu pai, mesmo no meio da repreensão, mesmo no meio do castigo, mesmo no meio das coisas menos agradáveis, um filho de Deus nunca vai ficar contra o pai. Vai sempre honrar a memória do pai, vai sempre obedecer ao pai, o pai para ele é o maior. E é isso que Deus tem que ser para nós. Ele é o maior. Não há outro como ele. Quando a gente canta, ninguém há como tu, Senhor meu Deus, é que ninguém há como ele. E isto tem que estar vivo no nosso coração. Mas, como a Bíblia diz, em 2 Timóteo 4,3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há muita gente que não suporta a sã doutrina, porque a sã doutrina é dura. Não é assim papinhas. A sã doutrina repreende-nos. A sã doutrina corrige-nos. A sã doutrina não nos passa a mão no pelo. Passar a mão no pelo é outra doutrina. É uma doutrina falsa. Para conseguir arranjar gente para a igreja, para encher as igrejas. Muitas igrejas estão cheias porque as pessoas gostam de lhes passarem a mão pelo pelo. Fazer festinhas. Ai, oh, meu queridinho, oh, meu amor, dá cá um beijinho, bro. Eu gosto de beijinhos e abraços, mas não sou muito chegado, assim, com muita beijocarice. Não sou. Eu quando as minhas filhas eram pequenas, a minha mulher cuidava delas, não é? E claro, são bebés. E eu estava sempre desejoso que elas crescessem. As mães gostam muito das crianças quando são bebés. Mas eu queria que elas fossem maiores. Mas tem que passar pela bebezice, é lógico. Mas eu queria que elas crescessem, porque quando elas crescessem já me entendiam a falar. Eu já lhes podia ensinar coisas mais elevadas, coisas mais complicadas. Que lhes dar umas lições daquilo que eu sabia. E uma criança não consegue aprender uma lição de um adulto. Não consegue. Aquilo que quer dizer é que nós temos tempo para crescer. Mas o nosso crescimento é feito com ensino, repreensão e correção. E não com palmadinhas nas costas. Não, tu és o maior. Oh, glória a Deus. Irmão, somos mais que vencedores. A Bíblia diz, ninguém está a dizer que não somos. Em todas as coisas. Mas esta palavra vem na sequência de coisas muito desagradáveis.
Quando ele diz, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu um dia vi um irmão sair da igreja, lá vou eu sair do plano. Quando eu sair do plano, já tenho aqui uma voz interior que me diz, estás a sair do plano. Não sais do plano, do plano de Deus, não é? Já é a voz do Espírito a dizer, não saias do plano. Agora ia fazer uma coisa e espetei-me ao comprido. Ia fazer uma... Hã? Sim, exatamente. Vi um irmão sair da igreja a dar murros no outro irmão. E a mulher assim, mãe, já viste? Sai daí, vamos embora. O outro era mais latagão. E ele dizia assim para a mulher, cala-te, que eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E pum, aos murros e aos pontapés. Eu vi com os meus olhos e veja para que é que a palavra de Deus servia para aquele irmão. Era para poder dar uma tarefa no outro. Eu posso todas as coisas que me fortalece. Lá interiormente ele devia estar a pensar assim, eu posso dar um murro naquele tipo. Este tipo de ensinamentos, do posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é para a gente ser os super-homens, nem os super-crentes. É para a gente perceber que mesmo no meio da tribulação, no meio das coisas menos agradáveis, nós podemos, irmãos. Não apetece, não gostamos, não é bom, não é agradável, mas nós podemos passar por elas e ficar de pé. E louvar a Deus, e fazer de Deus o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa rocha. Amém? É para isso que isso que essa palavra nos quer dizer. Porque o apóstolo Paulo, depois de ter levado tanta pancada, então, está lá a descrever o que é que ele passou. Chicotadas. Jesus foi chicoteado 39 vezes, não é? Ele, uma vez, mas o apóstolo Paulo foi chicoteado 39 vezes, 3 vezes. 3 vezes. Andou, naufragou, teve não sei quanto tempo no mar, 2 dias ou 3 dias no mar alto, foi, sei lá, passou as passas do Algarve. As passas do Algarve são bem melhores, são mais docinhas. E ele passou aquilo tudo, e no entanto ele dizia, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Se Deus nos fortalece, nós podemos passar por isso e vencer e ficar de pé. E em vez de ficarmos zangados com a vida, ou zangados com alguém que nos fez o mal, nós acabamos por perdoar. Acabamos por louvar a Deus e dar a Deus o lugar que lhe é devido na nossa vida. O primeiro lugar. A soberania, o poder, a honra e a glória a Ele. Posso ouvir, amém, irmãos? Isto é importante nós crescermos espiritualmente para podermos ter este discernimento. É facílimo, não é, irmão? É uma coisa super fácil, não é? Não é. É muito difícil. Passamos por coisas muito desagradáveis. Falhamos, mas há uma oração para mim das mais poderosas. Há pessoas que dizem que é a oração de Jabés. Ora e Jabés. Mas eu não acho que seja a mais poderosa. A oração mais importante e poderosa é uma muito simples. Senhor, tem misericórdia de mim. Esta, para mim, é a oração mais poderosa que existe. É você no meio da porcaria que faz, porque eu sei que faz, porque eu ando com o olho em si, o que é que você julga? Eu ando assim, olha que o malandro fez porcaria. Como é que eu sei que você faz? Porque eu também faço. E você não é diferente de mim. Pode ter mais cabelo, mas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, você é igual a mim, somos todos iguais uns aos outros. Fazemos as neiras a torto e direito, a cada minuto, a cada instante, cada segundo que passa. Mas quando nós temos consciência disso e somos filhos, nós temos esta oração daquele que diz que nem conseguia olhar para o céu com vergonha e batia com a mão no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Irmãos, nós somos pecadores. Mas eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus, mas é um pecador. De um pecador, Deus fez um filho. Você já faz parte da família de Deus, mas ainda não está avançado. Um filho de Deus perfeito ainda não está. Está a crescer, está a aprender. Está no treino. Este mundo é um treino. Mas ainda não chegou lá.
Mas tem uma coisa que é importante para nós, é reconhecermos que erramos. Só o facto de você, Senhor, e já tornei a falhar, é cada minuto que passa, já falhei outra vez. Mas no fim do falhanço você diz, ó Pai, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que você sai justificado da presença de Deus. Sai novinho em folha, tal como uma criança que faz o serviço na fralda. Fica todo, como você sabe, uma criança que faz coisinhas da fralda, xixi e não só, como é que é? O 1 e o 2, não é? Faz o 1 e o 2 na fralda, aquilo fica ali uma coisa que faz favor, não é? Mas o que é que se faz? Você deita fora a criança? Não. Tira-lhe a fralda, mesmo assim, um bocado, tira a fralda, mete-o no alguidar ou numa banheira, lava-o, lavado e enxuto, está como novo. É ou não é? E torna a pôr uma fraldinha seca e cheirosinha. Que maravilha, até dá um beijinho no rabo da criança. Vai lá você dar um beijo antes de lavá-lo. Está como novo. Somos tal e qual como nós. Nós fazemos o 1 e o 2, ficamos todos borradinhos, todos mijadinhos, e Deus o que é que faz? Limpa-nos quando nós dizemos, Senhor, perdoa-me, já fiz porcaria outra vez. E Deus limpa-nos completamente e não se nota nada. Que é outra coisa que eu também não compreendo, mas aceito pela fé. Amém? É muito importante. Coisas que você não entende, aceite pela fé. E um dia você vai entender, como eu, quando estivermos na glória, Ele vai nos mostrar estas coisas todas e vai nos fazer entender coisas que a gente nunca entendeu. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 7. Segunda de Tessalonicenses 2, versículo 1 a 7. Diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Estes versículos são poderosos, cheios de sabedoria. Nós precisamos de uma vida inteira para os compreender, mas podemos aceitá-los pela fé. Não é fácil entender todas estas coisas. Como uma criança não entende o que é a raiz quadrada de um número muito grande, não sabe o que é uma equação, não sabe o que é um teorema de Pitágoras. Uma criança não sabe o que é isso. Mas quando ele vai para a escola e aprende, começa a perceber. Só que demora tempo para chegar lá. E há muitos que chegam lá e chumam e também não conseguem avançar. As coisas de Deus são iguais. Precisam de tempo para se amadurecer, para se compreender, para se viver e aceitar. Não são fáceis. Mas o Espírito que está em nós, Ele tem uma missão importante, que é revelar-nos as palavras que o Pai falou, as palavras que Jesus falou. Amém? E fazer-nos entender e aplicar essas palavras na nossa vida. O que é a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus pode ser aplicada na nossa vida? É isso que o Espírito Santo nos vai ensinar. É um treino. E vai ser um treino até que Jesus venha. E você não vai ter folga. Todos os dias você vai ter experiências. Todos os dias você vai falhar.
E todos os dias você vai dizer, Senhor, perdoa-me. E quando você diz, Senhor, perdoa-me, você avançou mais um nível. Você cresceu mais um bocadinho. Você entendeu mais um bocadinho. Você aproximou-se mais de Deus. E Deus sorri para si e pode dizer, este é o meu filho amado. Amém? E vamos para mais um versículo. Eu disse que hoje era um banho de versículos, não é? Não é um banho de espuma, mas é de versículos. Isaías 30, 21. Sim, no meio disto tudo, está a ver? Vamos ao Velho Testamento. E, embora Deus tenha falado aos nossos pais, muitas vezes através dos profetas, hoje nos nossos tempos, a nós, falou-nos pelo Filho. Então, mais importante é o Filho que os profetas. Embora os profetas tenham dado testemunho daquilo que haveria de ver. Tudo está interligado. Isaías 30, 21. Diz, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. É fantástico, não é? Porque esta palavra, no Velho Testamento, ela traduz exatamente o que se passa connosco no nosso dia. Você é um filho, quer agradar ao Pai, quer ouvir a voz de Deus, vai ter uma voz atrás de si a dizer, este é o caminho, siga. Você só precisa dar atenção a essa voz e seguir, sem receio. Porque se você tiver receio, não vai fazer. O medo é o oposto da fé. A fé vai sem medo. Pastor, mas eu posso falhar. Bem-vindo ao clube dos falhadores, dos que falham. Bem-vindo ao clube, a igreja é o clube daqueles que falham. Ou você pensa que a igreja é o clube dos perfeitinhos? Não, a igreja é o clube dos falhanços. Em todas as áreas. Mas é o clube daqueles que quando falham, têm uma mãozinha por baixo que os seguram e dizem, vá meu filho, vá. Dá mais uns passinhos, anda lá mais para a frente. Tal é como eu e você com os seus filhos quando eram pequeninos. Caíam e você o que é que fazia? Batia-lhes para eles caírem? Batia-lhes para eles falharem? Não, punha-lhes a mãozinha, vá. E se eles fizessem uma feridinha no joelho, você ia lá, dava um beijinho na ferida e a ferida passava. Como é que é possível uma pessoa fazer uma ferida, ficar a sangrar e a mãe vai, dá um beijinho na ferida e aquilo é remédio santo? Passou tudo. O choro, pronto, porque a mãezinha fez isso. Assim o nosso Pai é connosco. Ele já está, aliás, Deus nunca esperou, nem nunca espera em tempo algum que você consiga fazer tudo certo. Quando Deus deu os mandamentos e quando Deus deu todas estas leis, Ele nunca esperou que você, ou eu, ou os judeus, ou fosse quem fosse, conseguissem cumprir. Ele já sabia que ninguém ia conseguir cumprir. Ele já sabia disso. Quando Ele nos dá as coisas para fazer, Ele sabe que você não é capaz. Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você vai falhar. Por isso você tem que estar sempre a jeito para a mãozinha do Pai o segurar. Como é que Ele segura? Pai, falhou outra vez. E Deus vem e põe-lhe a mão e você vive mais um dia. E amanhã torna a falhar. E Deus vem, dá-lhe a mão e você vive mais um dia. E é dia após dia. Amém? A voz de Deus vem atrás de si a dizer, tu vais conseguir, segue este caminho. Até que um dia você acerta. E aí é uma glória muito grande. Aí você fica todo vaidoso. Que é uma coisa que não deve ficar. É quando você acerta. Porque há uma tendência muito grande de nós, quando acertamos, quando as coisas correm bem, pensarmos que somos nós. E não somos. Você tem que ter isto presente todos os dias da sua vida, dizer, Senhor, se eu faço alguma coisa de jeito na minha vida, és tu, não sou eu. Que em mim não há nada de se aproveite. Você tem que ter esta consciência, meu irmão. É Deus, na sua infinita paciência, misericórdia, compaixão, amor, graça, que lhe põe as mãozinhas todas por baixo. Não é você de si próprio. Porque quando alguém começa a achar que é uma grande pessoa, olha, já é o caminho para o abismo. É o caminho para a queda. O orgulho diz que precede uma grande ruína. É quando o homem fica orgulhoso, fica a pensar que é uma grande pessoa, é um grande craque, acerta em tudo.
Não acerta. Se não for Deus, a gente não acerta em nada. João 8,47, e já estou a caminho de acabar, já quase a acabar. Se ainda queria dar estes versículos. João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Isto é Jesus a falar. E olha o que ele diz a seguir. Vocês não me ouvem porque não pertencem a Deus. Então mas eu sou crente há 30 anos. And é I em inglês, né? E depois, 30 anos. Já devia ter a vergonha. Porque quando uma pessoa com 30 anos de crente ainda faz o que faz, já era para ter vergonha, não era para se gabar. É verdade, as pessoas quando dizem, sou crente há 40 anos, valia mais dizer que você era crente. Eu toco guitarra, né? Lá estou, eu sei de plano. Olha a voz. Siga por este caminho. Eu sigo. Está a ver? Já me arrependi. Mas eu já toco guitarra há muitos anos. E tirei carteira profissional, sou um músico profissional. E um dia eu conheci um indivíduo que também era guitarrista, mas eu não tocava nada, tocava muito pouquinho. E ele, um dia estava no barbeiro a cortar o cabelo, não posso dizer o mesmo porque eu já sou careca há muitos anos, e ele estava a cortar o cabelo e estava-se a acabar, eu já toco guitarra há 40 anos. E alguém estava a ouvir aquilo assim, eu se fosse a ti dizia que tocava a guitarra há uma semana, porque dizer que tocas há 40 anos e tocas o que tocas, é uma vergonha, nunca digas isso, é uma vergonha. É a mesma coisa que a dizer, sou crente há 30 ou 40 anos. Ou mais dizer que é crente há uma semana. Porque uma pessoa com 40 anos de crente já tinha a obrigação de saber mais qualquer coisinha e de acertar mais as agulhas com Deus. Não é o tempo de crente que nos dá estatuto, não é o tempo. Aliás, a própria Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Há muitos com 40 anos de crente que se calhar não vão ter galardão nenhum no céu. E há outros se calhar com uma semana de crente ou que se converteram à hora da morte, se calhar vão ter um galardão maior. Isso não tem a ver por tempo, não tem a ver com antiguidade. Tem que ver com fé, tem que ver com fé e amor e dedicação no nosso coração. E sermos humildes. Não queremos ser orgulhosos, porque não há nada em nós, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, que nos faça agradar mais a Deus. Não. Ou nós agradamos a Deus até nisso pensou, pôs o Espírito em nós para nós lhe podermos agradar ainda mais. Não há nada em nós, irmão. Se fosse de nós íamos parar ao inferno. Com a nossa gravata, com os nossos as, com as nossas sabedorias todas, íamos parar direitinhos ao inferno. Mas na sua infinita misericórdia, Ele nos livrou desta perdição, nos livrou deste castigo, desta condenação e nos colocou à sua mão direita em Cristo. Nos lavou, nos santificou, nos justificou e nos glorificou. Tudo porque você é uma boa pessoa, não é? Não. Porque Ele decidiu. Olhou para si, não sei o que é que Ele viu em si e em mim, mas fez isto. E nós só temos que nos gloriar nestas pequenas coisas. Pequenas, grandes coisas. Amém? Provérbios 8:34. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Estão a ler ainda o primeiro, o João 8,47. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Mas nós pertencemos a Deus. E ouvimos a voz de Deus. E queremos obedecer. Amém? Mesmo quando não nos apetece. Provérbios 8,34 diz: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Isto pode ser de muita maneira. Você pode chegar lá de muita maneira. Pode se levantar muito cedo e ficar de joelhos diante de Deus, como pode ir a andar na rua e falar com Deus. Não tem a ver com postura física. Tem a ver com a importância que você dá a Deus
E tem a ver com o lugar que você dá a Deus. Como é que você encara Deus? Como é que você o trata? Como é que você olha para Ele? Você olha para Ele como aquele que segura nos momentos mais difíceis? Então você pode o fazer de joelhos em pé, sentado na sanita. É onde você quiser. Não tem postura para isso. Tem coração. Amém? Você pode o fazer no trabalho, em casa, no silêncio da sua casa, na confusão do metro, na confusão do trânsito. Pode fazer onde você quiser. É preciso você dar a Deus o lugar dele. E lembrar-se dele. E dar-lhe a ele toda a honra e toda a glória. E atribuir a ele toda essa honra e glória que ele merece. Como sendo o único que na sua vida lhe pode valer. E que as suas espertezas e as suas capacidades todas não valem nada, valem um caracol furado. Se não for Deus consigo, tudo isso não tem valor. Posso haver amém. Mas o amém vai mais forte, irmão. Amém. Amém. Provérbios 1, 23. Já só falta mais um versículo, é este e outro. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Atentai para a minha repreensão. Parece um paradoxo, parece sadomasoquismo, não é? Atentar para a minha repreensão, porque a repreensão do Senhor é vida. A repreensão do Senhor é saúde. A repreensão do Senhor é sabedoria. Com papas e bolos é que se enganam quem? Os tolos. E há muita gente que gosta de papas e bolos. É preferível uma repreensão bem dada na hora certa do que muitas palmadinhas nas costas, porque só faz crescer o ego da pessoa. E o ego acaba por ser o Deus da pessoa mesmo, é ele próprio. E nós vivemos numa sociedade em que Deus não é o Deus que nós conhecemos. Há muitos deuses, mas o homem e a mulher são transformados em pequenos deuses na sua vida, porque eles conseguem tudo, conseguem empréstimos, conseguem comprar tudo, conseguem grandes proezas na sua vida. Então há muito culto do ego e Deus acaba por se transformar numa pessoa normal. E Deus não é uma pessoa normal. E só há um Deus. Todos os outros são falsos. Nós não somos deuses. Nós não somos os maiores. Nós somos nada. Você é nada. Mas com Deus, você tem valor. Sem Deus, você não vale nada. Eu sem Deus, era um verbo de encher. Com Deus, eu consigo passar por meio de um batalhão. Com Deus, eu consigo fazer proezas. Mas é por causa dele. Não é por minha causa. Não é por causa da minha esperteza. Não sou vivaço. Há pessoas que são vivaças. São espertas. Até nem têm grandes cursos, mas na vida normal e nos negócios são pessoas vivaças, né? Têm jeito para aquilo e conseguem vencer e conseguem fazer mil e uma botas. Eu já fui muito esperto. Era um esperto parvo. Hoje a minha esperteza é de dizer que se não fosse Deus, esta minha esperteza não valia absolutamente nada. E tem que ser a sabedoria dele e não a minha esperteza. Não eu ser vivaço, mas o Espírito em mim. Amém? Porque se você fizer isso, você vai ouvir a voz de Deus mais fluentemente. Vai ouvir Deus a falar consigo coisas fantásticas. Porque Deus fala com os humildes. Mas, no entanto, Ele resiste aos soberbos. Mas aos humildes, a paparica lhes dá a graça. Provérbios 4:20, este é o último. Diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, e inclina o teu ouvido. Eu dou graças a Deus por si, porque veio hoje para ouvir, atentar os seus ouvidos para a palavra de Deus. E às suas razões inclinar o ouvido, e estar com atenção e ouvir,
para crescer. Não é para ser um super crente, mas é para ser um pecador arrependido. Não é para ser o supra-sumo, não. É para ser aquele que sabe que sem Deus não vale nada. Quem quiser ser o primeiro, que sirva os outros primeiro. Sirva os outros. Quer ser grande, sirva os outros. Quer ser importante, obedeça. Humilhe-se. Peça perdão. Peça desculpa. Se não sabe, se fez alguma coisa errada, peça desculpa. Porque essa desculpa vai fazer de si humilde. E quando uma pessoa é humilde, ela tem a honra de Deus. A honra de Deus está consigo. Quando você reconhece as suas fraquezas. Quando alguém se quer exaltar a si próprio, a honra é retirada e você vai ser envergonhado, vai ser humilhado. Porque quem se acha o supra-sumo vai ser espezinhado. Mas quando você é fraco e reconhece e pede desculpa e se agacha, eu estou a ensinar uma coisa que a sociedade não lhe ensina isto. As escolas não lhe ensinam isto. A televisão não lhe ensina isto. Os filmes não lhe ensinam isto. É tudo ao contrário. Mas quando você, em vez de seguir o que vê no filme, ou seguir aquilo que ouve na escola, ou que ouve nos anúncios, ou que ouve nas músicas, mas começa a fazer antes o que a palavra de Deus diz, e se humilha, e reconhece que não vale nada, a não ser pelo Espírito Santo é que você vale alguma coisa, então aí você vai ganhar a sabedoria de Deus. E vai crescer, e vai vencer. E vai viver eternamente com o seu Pai. Vamos viver com Ele eternamente, porque a humildade é que nos dá a honra. Não é a honra que nos dá a humildade, é a humildade que nos dá a honra. É quando nos humilhamos que somos honrados, não é quando nos exaltamos a nós próprios. E todos nós somos tentados a querer ser grandes pessoas. E até às vezes levantamos a voz e nos irritamos com isso. É tal ira, não é? É tal ira que o pastor tem pregado. E nós temos que controlar isso. Deixar que seja Deus a defender-nos e a honrar-nos, a dar-nos o primeiro lugar. E não queira vocês chegarem em primeiro lugar. Eu agora já aprendi há muito tempo. Queres passar? Passa. Há pessoas que no trânsito gostam... Passam à frente de tudo. Lá estou a ser do plano. Querem chegar primeiro? Querem passar, querem ser os mais espertos. Sabe qual deve ser a postura de um filho de Deus? Eu estou a falar isto agora, tenho crescido mais nesta área. É deixá-los passar. Não é impor-se, não é fazer a vida negra, não é pôr-se atrás deles ou querer impedir que eles vão para a frente e fazer ali um rush, né? Uma corrida, ver quem chega primeiro, só para não deixar ele passar. Não, trave e deixe-o passar. Deixe-o passar. Você fique no seu lugar com Deus, mesmo que seja o último. Deus diz que você vai ser o primeiro. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isto é uma lição de humildade, é uma lição da voz de Deus na nossa vida. Amém? E vamos ficar por aqui e vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença na nossa vida, obrigado pelo Espírito, Senhor, que Tu derramaste sobre nós, fizeste habitar em nós, que está connosco todos os dias da nossa vida, que nos ensina, que nos dá sabedoria, que nos revela, Senhor, que nos faz lembrar a todo o tempo das Tuas palavras, Senhor, para nós as praticarmos e seguirmos por este caminho apertado. Obrigado, Pai, porque em nós não há força, em nós não há inteligência, em nós não há sabedoria, mas Tu és tudo em nós. És Tu que nos agarras com as Tuas mãos, é a Tua misericórdia, é a Tua compaixão, o Teu amor, que nos segura, que nos defende, que nos guarda. Guarda a nossa vida, guarda os nossos pertences, guarda a nossa família, Senhor. São os Teus anjos que se acampam ao nosso redor e que nos sustentam nas Tuas mãos, para nós não tropeçarmos nestas pedras, nos obstáculos, nas dificuldades da vida, nos desafios, nos problemas que nos surgem dia após dia, a cada instante. Eles estão connosco para nos ajudar.
E obrigado, Pai, por este grande amor e compaixão e graça que está connosco, Pai. Nós já não conseguimos viver sem Ti, não conseguimos imaginar o que é viver sem Ti, já vivemos sem Ti, mas Tu nos foste buscar à lama do pecado, nos foste buscar à porcaria, nos lavaste, nos justificaste e nos trouxeste para a Tua família. E é assim que nós vamos viver todos os dias da nossa vida, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua voz a guiar-nos, Senhor, com a Tua direção, com a Tua compaixão, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que esta palavra seja uma palavra que fique gravada nos nossos corações, nas nossas mentes e que nos faça produzir fruto. Fruto de obediência, fruto de humildade, fruto de amor, fruto de Filho de Deus. Obrigado, Pai. Ensina-nos mais e mais a ser como um filho, a pertencer à Tua família e a glorificar-Te, Senhor. A dar-Te a honra e a glória que só a Ti é devida e a mais ninguém. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém e amém. Glória a Deus.